O assunto agora está focado nas transformações da Central Nacional Unimed frente aos novos desafios da saúde suplementar. Para a palestra, convidamos o Dr. Cizenando Campos Júnior. Como presidente dos trabalhos à mesa, aqui do Estado de Alagoas, doutora Viviane Vieira Malta. Secretário da mesa, do Estado da Bahia, trata-se do doutor Anísio Alves de Carvalho. O moderador vem do estado da região norte do país, mais precisamente Rondônia. Convidamos o doutor Elcio Carlos Rossi. Podemos facultar a palavra à presidente da mesa, doutora Viviane Vieira Malta. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, agradecer o convite da comissão organizadora da Convenção Norte-Nordeste, na pessoa do Dr. Reginaldo Tavares, presidente. Dizer a satisfação de tê-los aqui, mais uma vez, e de participar dessa mesa. Dr. Cizenando, que é o nosso palestrante, ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Neurologia e Neurocirurgia, pós-graduado em Gestão de Cooperativas pela PUC de Goiás e em Gestão de Hospitais Universitários Federais no SUS, pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Em 92, entrou no cooperativismo, se tornando cooperado da Unimed Goiânia. Foi diretor comercial e de marketing da Unimed Goiânia e, entre 2002 e 2017, eleito presidente. É também vice-presidente da Federação Unimed Centro-Brasileira. Integrou o Conselho Administrativo, Técnico e Operacional da Central Nacional Unimed, a partir de 2002, e também foi diretor regional da Unimed do Brasil entre 2005 e 2008. Em 2017, entrou para a diretoria da Central Nacional Unimed como diretor comercial e de marketing. Então, vamos ouvi-lo e, em seguida, teremos um tempo para debates, em torno de 10 minutos, onde as perguntas deverão ser encaminhadas à mesa por escrito. Um bom dia a todas e a todos. Obrigado, doutora Viviane. Eu gostaria de agradecer ao doutor Reginaldo Faria Lima pela oportunidade de a gente falar rapidamente do momento atual da Central Nacional Unimed. Então, a Central Nacional Unimed, em 2017, que foi quando essa nova diretoria assumiu, ela estávamos num cenário de muitas dificuldades, em um cenário bastante adverso, que, embora tudo tivesse, nos últimos 19 anos, desde a fundação da Central Nacional Unimed, em 98, a diretoria tenha trabalhado, todas que passaram, de uma maneira bastante profícua, nós tínhamos muitas dificuldades. As praças assumidas pela Central Nacional Unimed, até então, nesse período, já tinham dado um custo, um prejuízo para todas as sócias da Central Nacional Unimed, na ordem de 500 milhões de reais. Então, era um cenário bastante diverso, com resultado operacional negativo, sinistralidade alta, e havia sido solicitado, então, para as suas sócias, para as suas 326 sócias na ocasião, um aporte de capital, na verdade, uma retenção de resultado das sócias, né, para fazer cobertura, que foi devidamente recuperado. Então, era um cenário, né, de dificuldade, de desemprego de mais de 12%, muita judicialização,
várias dificuldades para os planos de saúde de uma maneira geral. E isso já começava a vir o resultado da Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, muito importante esse detalhe, hein? Que foi uma lei que não foi muito bem discutida, ela não foi discutida com os organismos sociais, aonde o Brasil, então, se tornou mais uma commodity, a banca do Brasil da saúde, para o mundo. Ou seja, foi quando foi aberto para o capital estrangeiro investir em toda a cadeia de saúde, desde a operadora até indústria de medicamento, passando por hospitais, clínicas, laboratórios, onde o capital estrangeiro pode investir aqui no Brasil e sendo, inclusive, majoritário do capital. Foi quando começou a vir esse afluxo muito grande de recursos financeiros e que, na verdade, pegou o cooperativismo de uma maneira, assim, meio de saia justa, e é que agora que nós estamos nos readaptando, ou pelo menos procurando nos adaptar a essa nova realidade de muito dinheiro de fora, dentro de um mercado de saúde, dentro de uma banca, né, mal comparando assim, né, de commodities, né, voltada para o mundo. Então, na Central Nacional, a partir desses 2 anos, com muita dedicação de todos, né, do Conselho Técnico Operacional das Singulares, a Central, podemos dizer que ela deu um salto, né? Continua baseado numa gestão e baseado também nas questões estratégicas que são seguidas bastante à risca. Então, o nosso propósito é cuidar da saúde do cliente como operadora nacional, fortalecendo, integrando, representando e apoiando o sistema Unimed. Então, nesse sentido de apoiar e integrar o sistema Unimed, a Unimed do Brasil, por muitas vezes, ela solicitou que a Central Nacional, não foi uma conduta, vamos dizer assim, que a Central Nacional foi atrás, e ela acabou assumindo algumas praças durante a sua vida, durante a sua história. Então, essa aí é só uma estrutura organizacional, somos 5 diretores, temos, o presidente tem 2 assessorias muito importantes, o presidente Alexandre Rusk, que é do nosso companheiro Valdemar, aqui presente, que dispensa comentários, com um ótimo relacionamento, tanto em nível de Unimedes, quanto em nível de Agência Nacional de Saúde, até pela sua história de mais de 8 anos de trabalho aí como diretor da Unimed do Brasil, que deu esse ativo ao doutor Valdemar e que ninguém tira, né? E a assessoria aqui, também do Fernando Torelli, que é originário do Moinhos de Vento e Sírio-Libanês, que tem uma visão muito importante aí da questão da área da saúde. Então, é um time bastante completo, com superintendentes muito capazes. Essa estrutura de governança corporativa, eu costumo dizer que esses comitês aí presentes, comitê de governança, comitê de ética e compliance, de investimentos e de reajuste e precificação, esses 4 comitês, eles são os comitês, é a pérola dentro da nossa ostra. São comitês bem bacanas, multiprofissionais, aonde daí emana todas a conduta organizacional e operativa da Central Nacional Unimed. Nós vamos falar um pouquinho sobre algum deles. Hoje, a Central Nacional Unimed, até por delegação das suas sócias, acaba sendo, então, a principal operadora do sistema. Por quê? Existe hoje quase 1.800.000 clientes, e a grande maioria desses clientes são clientes corporativos. 87% dessas vidas
são clientes corporativos, ou seja, clientes que estão presentes em 3 ou mais estados, com mais de 300 vidas e, então, por exemplo, um Banco Itaú, quando ele vai comprar um plano de saúde, ele quer comprar de uma operadora. Então, é uma concorrência com a Milsul, a América, e é onde a Central Nacional Unimed transita e transitava muito bem. Os outros 13% são 6,5% de contrato de adesão, principalmente de contratos que vieram da carteira de São Paulo, que foi absorvida pela Central Nacional Unimed, e mais 3% de pessoa física que vieram dessas praças como São Luís, Brasília, Salvador e a própria São Paulo, e também outros 3,5% de PME por enquanto. Os números são grandes, e aí é o resultado de 6 meses, só para a gente ter um corte transversal de como é que está a situação da Central Nacional. O resultado da empresa hoje é de 152 milhões de reais, tá? Aonde o resultado líquido, 4,33. O resultado de 4% na Unimed, a média, talvez um pouco menos, é a média do sistema Unimed, que a gente vê aí nas palestras da Unimed do Brasil. Tá? Então, a Central consegue um resultado mais ou menos dentro da média. Poderia ser melhor, poderia ser pior também. O resultado operacional está na ordem de 2,77%, 97,9 milhões. E o restante da diferença são outros resultados, inclusive o financeiro. Então, vamos dizer que hoje a Central Nacional é uma empresa estável, com todas as suas obrigações em dias, e que até na previsão do IDSS, agora ainda não foi oficializado, mas no ambiente assim a gente pode comentar, ele está em torno de 0,94, o índice de desempenho da saúde suplementar. Reconhecimentos. Então, com esse trabalho baseado na transparência e na gestão, superintendentes dedicados, conseguimos, então, algumas classificações, como, por exemplo, a RN 277, a ISO da qualidade, a ISO 31000, a Central foi a primeira operadora a ter a ISO 31000. Não tem, acho que só tem umas 4 até hoje, com essa ISO, que é a ISO do risco, é a ISO da gestão de risco. Então, tem um trabalho, né, baseado naquele comitê de risco, que todos os riscos são tabulados e auditados. Então, até a maneira de a gente fazer um contrato, na hora de fazer um contrato, o risco com aquela empresa que nós estamos fazendo o contrato, ele é quantificado. E quando detecta riscos altos, então as medidas são tomadas para que esses riscos sejam cada vez mais mitigados. Mais de 91% de satisfação. O mais relacionamento com as sócias. Todas as sócias estão sendo convidadas, nós já fizemos o Estado de São Paulo, os 3 estados da região Centro-Oeste, estão sendo convidados a conhecer a Central Nacional Unimed. Então, a Central Nacional Unimed, além de mudança nos seus processos de gestão, teve também mudanças estruturais importantes, adaptadas às novas realidades. Então, tem um cronograma, e todos os senhores, todas as sócias serão convidados, será um prazer recebê-los. E, dentre várias atividades, temos aí o projeto Excelência de Intercâmbio, que a Central desenvolve junto com todas as suas sócias, para dar um melhor resultado, tanto operacional quanto de relacionamento. O Comitê de Investimentos, o que é isso? É um dos comitês também, uma das pérolas. Existe uma equipe, onde existe pessoas oriundas do mercado financeiro,
para fazer a melhor forma de distribuição dos investimentos. Lógico que nada tudo numa mesma cesta, aonde a gente consegue obter agora em 2019 117,2% do CDI, que é um rendimento bem acima da média aí de vários segmentos que a gente consegue. Tem uma evolução progressiva, um comitê instalado em 2017, e eu acho que a gente pode dizer que estamos acima da média do sistema Unimed. Por exemplo, na Unimed Goiânia, que também tem boas aplicações, que é da minha origem, nós estamos na ordem de 113%. Plano cooperados. Isso é um furo. O que é o plano cooperados? Então, a central também agora ela disponibiliza para todas as cooperativas Unimedes um plano para os seus cooperados. Não que seja, esse é um produto que está lá na prateleira, às ordens de todas as singulares, e já tem algumas que já estão adquirindo, porque a vantagem é que diminui o risco para a cooperativa e acaba tendo um guarda-chuva maior de 1.800.000 vidas aí para dar segurança a todo esse mercado. Então, a gente já deixa isso aí à disponibilidade de todos os senhores. O Projeto Bahia. O Projeto Bahia foi um projeto bem bacana. Também a central estava lá quieta. E no evento em 2017, onde no evento de Pernambuco e Bahia, Silvio Porto e também Mauro, e também todos, né, que estavam ali presentes naquele momento, Anísio e os outros colegas aí da Bahia, fizeram uma movimentação no sentido de transformar algumas singulares da Bahia em prestadoras. Convidaram a Unimed do Brasil para participar do processo, a Central Nacional, e a coisa funilou de uma forma bastante transparente, após uma análise das carteiras, uma análise da situação, e 4 singulares da Bahia se tornaram, então, prestadoras da Central Nacional Unimed. É um projeto que está indo muito bem, bem bacana, existe uma satisfação de todos os envolvidos, as diretorias das cooperativas singulares. Hoje podemos dizer que, umas mais, outras menos, tiraram aquela espada de Damocles, né, e recuperaram aquele recurso que estava à disponibilidade para as reservas técnicas exigidas pela Agência Nacional de Saúde, possibilitando o equilíbrio da cooperativa e permitindo que o mercado ficasse mais disponibilizado aí, com a possibilidade da gente reconquistar cada vez o mercado baiano. E Unimed em São Paulo. Isso aí também foi uma outra questão, foi uma parceria entre a Central Unimed e a FESP, que com a liquidação das Unimed São Paulo e Paulistana e ABC, no entorno de São Paulo, região metropolitana, isso levou também a uma mácula, né, da marca, na reputação da marca Unimed na região, e em conversas houve um acordo baseado na intercooperação, na sintonia e na possibilidade de sinergia, que é onde o mercado da região metropolitana de São Paulo ficasse para a Central Nacional Unimed nesse momento. Então, o intercâmbio, a rede e a comercialização de planos de saúde, hoje, por aprovação da Unimed do Brasil, pertence à Central Nacional Unimed. Isso promoveu diminuição de custo da rede, otimização dos processos, produtos mais competitivos, mais baratos para a região de São Paulo e, enfim, o melhor resultado financeiro para todos. Também é uma situação que está acontecendo as adequações, mas que ela é positiva aí para todos os envolvidos, aí,
o doutor Omar e toda a sua diretoria aí da FESP. Então, a central, do ponto de vista operacional, investiu muito na questão do atendimento. Existiam vários prédios, ou seja, posições de atendimento em São Paulo, e prédios alugados, salas alugadas. Nós concentramos toda a parte de atendimento num único local, que é no Tatuapé. Né? Terceirizamos boa parte, isso gerou a diminuição de custos. E foi feita também uma casa nova, parte administrativa, na Alameda Santos, em frente ao prédio da Unimed do Brasil. Lá está à disposição de todos os senhores, moderna. E tem uma coisa bem bacana lá, gente. Tem uma sala equipada para recepcionar todos os sócios. Então, por exemplo, vamos em São Paulo para alguma reunião, para alguma atividade, tem uma sala lá à disposição dos senhores, tá? Com sofá, mesa de trabalho, computador, frigobar, e está ali o telefone, é só ligar na Central Nacional ou passar o e-mail aí para o relacionamento com as sócias, ou para agendar, né? Para ter a marcação desse espaço, para não ter superposição. Tá? Então, está às ordens dos senhores. Quem foi, gostou. E diz que vai de novo. E, agora, a grande dificuldade que nós sentimos, eu falo especialmente de mim, ao chegar em São Paulo, que é uma praça, a maior praça do Brasil, que a gente está renascendo, foi assim, a gente percebe em Goiânia, da minha origem, e também de outras capitais, a Unimed é uma marca muito respeitada, né? Onde é que ela participa da vida da sociedade, patrocina eventos culturais, atividade social, o investimento do sistema Unimed como um todo é enorme na parte social. E, em São Paulo, você falava a palavra Unimed, o pessoal que queria sair era de perto. Então, nós começamos também a investir na questão da experiência dos clientes. Adotamos algumas praças, fazemos atividade física, adotamos algumas escadas de metrô, aquelas com várias mensagens. Enfim, hoje 500 pessoas no Parque Ibirapuera fazem yoga aos cuidados, sob a orientação da Unimed. E agora, a partir do dia 22 de agosto, nós vamos ter um teatro. Esse teatro chama-se Teatro Unimed, bem localizado, próximo da Avenida Paulista, aberto a todo mundo, obviamente, mas o cliente Unimed, seja ele de onde for, terá 50% de desconto. Então, quando tiver uma peça, vai aparecer. Onde é que é a peça? É lá no Teatro Unimed, na Augusta com a Santos. Então, isso já é uma maneira de a gente trazer o cliente para experimentar a marca Unimed, que teve a sua reputação bastante comprometida nessas praças. E, finalmente, não delongar muito, o último slide, uma questão, né? Nós estamos num processo de transformação digital, mas antecedendo ao processo de transformação digital, tem a questão da cultura de inovação. Ela é uma célula, tem essa logomarca, célula-tronco, e a finalidade é trazer a inovação para o cérebro das pessoas. Todo mundo trabalhar com espírito de inovação, de tal sorte que um dia essa célula vai acabar, porque a cultura da inovação vai fazer parte da alma dessa operadora, dessa cooperativa, a Central Nacional Unimed, né? Investindo, inclusive, na atenção integral à saúde. Hoje nós já temos atenção integral à saúde na região do ABC,
estamos desenvolvendo em Salvador, para trazer realmente cada vez mais essa cultura. Então, era isso. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, porque eu vejo esses momentos muito importantes para nós, cooperativistas, porque nós temos a oportunidade de exercitar os 3 S. O S da sabedoria, o S da sintonia e o S da sinergia. Porque se a gente não tiver cérebro, gestão, maneira de agir de uma maneira adequada com os custos, se nós não tivermos sintonia, falando na mesma vibração, no mesmo grau de conhecimento, e se a gente não tiver sinergia, ficar empurrando cada um para o lado e puxando seus interesses, nós não vamos ser aquela grande cooperativa, aquele grande sistema que nós sempre fomos. Então, vamos trabalhar sempre com sabedoria, à procura da sintonia e atrás da sinergia. Muito obrigado. Agradecemos a apresentação e parabenizamos ao colega e amigo Cizenando, não só pela exposição de hoje, mas pelo trabalho que vem sendo desenvolvido na Central Nacional Unimed. Temos uma pergunta, vou passar para o colega Nísio, e, em seguida, uma outra pergunta para o colega Elcio conduzir as perguntas. Na verdade, no meio dessa pergunta, vão 2, uma minha e a outra de Wilson, da Unimed de Belém. Mas, como são relativos a assuntos paralelos, eu faria primeiro a minha e depois tentarei ler a dele, porque eu escrevo em grego, mas não sei ler grego. Então, fica bem difícil. Bom, a minha era o seguinte: se com esse projeto Bahia, se nesse pequeno tempo, se já dá para saber de que foi um projeto de sucesso que pode ser repetido, ou se ainda estamos em estudo mais. A pergunta de Wilson, que é semelhante, diz: qual o risco de sucesso empresarial nas praças que a CNU teve que assumir a operação? Este risco está no radar do Comitê de Risco? Existe algum caso onde a CNU foi chamada para assumir a dívida da sócia que passou a carteira? Assim, a primeira pergunta. Anísio, eu acho que no Projeto Bahia a gente precisa, sim, para dar uma resposta mais bacana, mais certa, pelo menos 1 ano. E 1 ano está perto. Os dados são favoráveis. Os dados são favoráveis. Nada, sim, exagerado, mas são favoráveis, né? A gente já começa a ter ganho administrativo, de custo administrativo, que acaba reduzindo. Começa agora, após um período inicial, mas agora a gente começa já a ter mais força de comercialização, mais força de vendas. Então, acho que sobre essa resposta, assim, para ser mais objetivo, a gente tem que esperar mais um pouquinho, tá? Mas os dados são favorecedores, são alvissareiros. Bom, em relação à questão da análise do Comitê de Risco, o Comitê de Risco faz as análises, todas as análises. Ninguém assume, a Central nunca assumiu, nessa gestão, uma praça ou uma Unimed que não houvesse tido uma análise, uma due diligence feita por empresas reconhecidas internacionalmente. Então, quando a gente entra, tudo já é analisado previamente e conversado e estabelecido critérios para assunção. Tá? Em relação ao passado, eu não posso dizer, porque realmente foram assumidas assim até por necessidades, né? Como foi a Praça de São Luís, Salvador, não teve, realmente não teve. Eu não conheço, não tenho esse conhecimento que tivesse alguma análise de risco. Foram simplesmente assumidas as praças. Tanto é que eu já disse aqui que, numa conta rápida,
o prejuízo dessas praças todas, incluindo São Paulo, Unimed São Paulo, a Unimed Paulistana, para a Central Nacional foi da ordem de R$ 500 milhões. A Central Nacional, vírgula, né, para sócias da Central Nacional, né? Agora, da agora para frente, tudo foi feito. Por exemplo, a assunção da carteira da FESP na região de São Paulo, Projeto Bahia, toda essa análise foi feita, foi distribuído ao longo do tempo, computados prejuízos nos meses iniciais, mas com resultados positivos ao longo do ano, baseado em premissas de mercado e premissas financeiras, né? Então, é tudo realmente analisado. Então, essa é a resposta aí para o Niva. Bom dia. Essa é a pergunta do Dr. Salé, diretor administrativo da Unimed Porto Velho. Como está a situação da Unimed Manaus? Bom, em relação à Unimed Manaus, a posição da Central Nacional Unimed, lá atrás, lá no começo, quando ela tinha um melhor posicionamento de mercado, foi feita uma proposta até de absorção dessa carteira de uma maneira diferente, né, de um processo, mas na época a diretoria de lá não quis, porque tinha lá os seus motivos. A Central Nacional tem lá na região de Manaus, tinha e tem, cerca de 15 mil vidas de contratos nacionais, porque a Central tem contrato em todos os lugares. Lá em Goiânia, por exemplo, que é a minha origem, só lá em Goiânia a Central Nacional tem 40 mil vidas, tem 90 mil vidas no estado de Goiás. Então, lá também tinha... E os clientes não estavam sendo atendidos. Os clientes não estavam sendo atendidos, estavam tendo dificuldade de atendimento de rede. Foi quando a Central constituiu alguns hospitais, algumas clínicas, fez uma rede, né, restrita, até para atender seus próprios clientes. E, em comum acordo, mesmo que seja verbal, com a Fama, começaram a fazer alguma comercialização, absorção de algumas empresas pequenas, né, de até 30 vidas ficava com a Fama, mais que 30 vidas com a Central, tudo de comum acordo com a Unimed Manaus. E a situação específica da Unimed Manaus, como é que está, realmente eu não posso dizer nada nesse momento, como é que está a situação. O que existe o que eu posso dizer, que existe uma ação judicial da Unimed Manaus, ou seja, na verdade, duas ações, uma ação em nível federal contra a Agência Nacional de Saúde, que estava fazendo a alienação da carteira da Unimed Manaus o ano passado, e a Unimed Manaus conseguiu uma liminar na Justiça Federal, dizendo que ela tinha condições de manter a carteira. E agora, recentemente, uma ação judicial em nível estadual, Tribunal do Amazonas, em desfavor da Central Nacional Unimed, uma ação meio confusa, dizendo que ela não tem condições de atender os seus clientes. E também conseguiu uma liminar para que a Central Nacional assumisse esses clientes, assumisse essa dívida. Não está bem claro. O juiz não deixou claro isso, então está nesse pé. Nós não sabemos ainda como é que vai ser a declaração do juiz sobre o assunto, né? Porque o juiz tem que explicar detalhadamente o que quer. Não sei se ele está passando a carteira para nós, não sei se está só mandando a gente pagar a conta, cuidar dos doentes, pagar a conta, mas eu vejo o esforço da diretoria da Unimed Manaus, indiretamente por WhatsApp, por alguma coisa assim, de criações de pequenas ou médias unidades de atendimento na própria cidade de Manaus. Dr. Augusto Borborém, superintendente da Unimed Belém.
Certo. Carteira com 87% de PS. Planos substituídos por contratação direta de prestadores. Que ações são planejadas? Deixa eu ver. Carteira com 87% de PS. E planos substituídos por contratação direta de prestadores. Que ações são planejadas? 87. Ah, de pessoa jurídica? Isso vai da Central Nacional, realmente, 87%. Não, na verdade, são 97% da Central Nacional são pessoas jurídicas. 87% são os planos, grandes contratos corporativos. Tá? Deixando claro isso aí. E planos substituídos por contratação diretas de prestadores. Se puder esclarecer melhor, confesso que... A pergunta é minha. A gente entende que uma carteira com planos de pessoas jurídicas é uma coisa boa, mas já começou fora do Brasil e aqui também contratação de rede direta de prestadores, sem o plano de saúde. Nós não somos mais os intermediários do negócio. É uma coisa que, embora inicial, e pode ser que não seja uma tendência futura vigorosa, mas há alguma coisa para blindar isso? O exemplo está aí vários, como, por exemplo, o Santander diretamente com o Sírio-Libanês. Não, está claro. Realmente, essa é a tendência. O que está acontecendo? As empresas, grandes contratantes, principalmente, que têm muitas vidas, eles não estão suportando mais o acréscimo, né? A inflação da saúde é pelo menos 3%, três vezes o valor da inflação normal aí do IPCA. Isso é uma equação que realmente complexa, né? Então, o grande desafio nosso, ou seja, não só dos planos de saúde, mas de toda a cadeia da área da saúde hoje, é não deixar que a coisa exploda, que os orçamentos, tanto do país, orçamento para a nação brasileira, do SUS, como também o das empresas, não explodam com a questão do custo da saúde, né? A gente sabe que o custo hoje ele tem, em média, um cálculo aí de 30% de desperdício. Existem várias situações que encarecem o produto de saúde. Então, esse é o grande desafio. Então, as grandes empresas, que têm maior número de clientes, elas começam a modificar isso. Falam assim, olha, nós vamos agora contratar direto, porque está muito caro, eu não estou conseguindo isso. Então, o remédio que a gente tem, que eu vejo que a gente tem para isso, é mudar a forma, o modelo. E o modelo é o da atenção integral à saúde. Isso é um negócio utópico. Sim, pode até ser, mas esse é o horizonte, esse é o caminho que a gente tem que seguir, onde a gente promova mais saúde, cuide mais do cliente, tenha o resultado do cliente nas mãos, através do prontuário eletrônico, do RES, Registro Eletrônico de Saúde. Porque, senão, realmente, as grandes empresas vão cada vez mais desenvolver esse produto. Mais alguma pergunta? Então, agradecemos mais uma vez ao doutor Cizenando, agradecemos aos colegas Anísio e Elcio, e a vocês pela presença, desejando a todos um excelente almoço. Até mais tarde.